Boa tarde, amigos da Casa do Caminho. Mais uma vez estamos aqui juntos para a nossa reflexão da semana sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos tentar entender um pouco mais sobre a caridade. Mas antes vamos fazer a nossa prece e entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus amado Mestre, bons amigos espirituais, que a Tua paz e o Teu amor possa estar conosco hoje e sempre, e que energias de saúde, de tranquilidade, de amor possa expandir por todos os cantos, onde haja dor e aflições. E que possamos, Mestre Jesus, sentir a cada momento de nossas vidas a Tua presença, nos amparando e nos socorrendo. Mestre amado, sê conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos começar fazendo uma pergunta, né? Mas o que é a caridade? No livro de Fernando Lacerda, do título Do País da Luz, a gente encontra uma bela descrição. Então ele diz assim: é o bálsamo que consola todas as dores, o manto que cobre toda a nudez, o auxílio que socorre toda a miséria, o pão que mitiga a fome, a água que sacia a sede, a luz que ilumina a treva, a força que anima a toda a fraqueza, o sentimento que penetra todos os corações, a riqueza ao alcance de todos os mendigos. Então aí a gente já percebe uma diferença muito grande daquilo que a gente pensa que é caridade, né? E assim nós vamos começar a ver todas essas diferenças do que aquilo que a gente pensa e do que realmente é a caridade. E aí ele continua lá, é fazer justiça, é corrigir o defeito, é animar o tímido, é proteger o ousado, é elevar a verdade, é enobrecer o humilde, é semear a paz, é pugnar o bem, quer dizer, é lutar pelo bem, é estabelecer a concórdia, é servir o amor, é esquecer o agravo, é desculpar as faltas alheias e é, acima de tudo, adorar a Deus. Então, a gente já vê aí uma diferença muito grande, porque nós compreendemos geralmente a caridade como doar algo material, como fazer, né, uma sopa, doar cestas básicas, né, roupas, sapatos, alimentos, cobertas. Isso é beneficência. Mas a caridade é maior que isso, né? Então, ela tem em si muitas outras coisas, né? Então, aqui a gente vê que é corrigir o defeito, né? Então, quando a gente vê algo errado, nós precisamos sim saber corrigir, né? Saber porque aquilo pode fazer mal ao outro, estar fazendo mal ao outro, né? Então nós temos sim, se nós vemos e temos como corrigir, vamos corrigir. Não o defeito alheio, mas o nosso defeito, né? O nosso olhar para nós, sentir no que estamos fazendo errado. Porque quando você corrige a si mesmo, você passa a ser exemplo para os outros. Então, e esse exemplo vai se transformar em mudanças, não só sua, como dos outros, né? Então, você vê que aí isso também é uma caridade para consigo e para com o outro, né? Então, proteger, né, aqueles
que tem menos possibilidades, que você tem mais fragilidades emocionais, mais fragilidades materiais, né? Então, é enobrecer o humilde, né? Muitas vezes, nós até sem perceber, nós humilhamos as pessoas, né? Até na maneira com que você faz a doação, você humilha, né? Hoje em dia, as pessoas utilizam, né, vamos dizer, esse doar alimentos, a doar as coisas, para se agradecer a si mesmos, né? Humilhando aquele que recebe, né? Então, mostrando, fazendo, né, alarde daquilo que faz, né? E Jesus já dizia: não saiba o que a sua mão esquerda, o que faz a sua mão direita, né? Então, isso já não é caridade, né? Isso é se tentar se elevar diante dos olhos dos outros, né? Porque diante de Deus não se eleva, porque Deus sabe de todas as intenções. É semear a paz. Nossa, olha, é semear a paz. Será que estamos fazendo isso? Nós vemos hoje em dia, nas redes sociais, tanta guerra de palavras, tanto ódio, tanta agressão uns com os outros, né? Então, vamos tentar melhorar isso, né? É estabelecer a concórdia. Então, quando nós tentamos ou fazemos com que aquilo que está se transformando numa guerra diminua, né? Nós entramos em sintonia com a espiritualidade e tentamos melhorar tudo isso, nós estamos fazendo o correto. É servir o amor, é desculpar. Então, olha quantas coisas, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? E aí ele põe lá no primeiro parágrafo, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então ele não põe lá que a gente deve, né? Só que a caridade é só as doações materiais. Em primeiro lugar, é nós termos indulgência para com as imperfeições dos outros, né? É enxergar mais as nossas imperfeições e menos as imperfeições dos outros, né? É perdoar as ofensas. Será que estamos fazendo isso? Isso é verdade? Nós estamos perdoando as ofensas, né? Então, o amor e a caridade são o complemento da justiça. Então, quando a gente pratica a caridade e o amor, nós estamos praticando a justiça, que é o que a gente diz que a gente sente tanta falta, né? E aí ele vai lá e fala assim: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, nós precisamos aprender mais o amor para podermos praticar a caridade. Então, e ele fala assim, ó: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Então, a caridade não é só para aqueles que nós achamos ou pensamos que são inferiores a nós, né? Ou nossos iguais, mas para os nossos superiores também. Muitas vezes, quem não tem um chefe difícil, né? Uma pessoa superior a ele difícil, né? Então, o perdão para essa criatura, né, também é caridade. Então,
e ele nos prescreve a indulgência para nós mesmos também, né? E proíbe que a gente humilhe aqueles que são desafortunados, né? Que é o que a gente não costuma fazer, né? Então, a caridade, ela não é apenas uma virtude para ser praticada dentro de uma igreja, dentro de uma instituição religiosa. Ela é praticada em todos os momentos de nossas vidas. A caridade, ela deve ser sempre o nosso olhar primeiro para com o outro, né? Então, não é só a caridade. Eu vou lá na minha igreja fazer a feira da pechincha. Não, eu vou lá na minha instituição distribuir sopa. Mas aqui fora, eu estou metendo pau em todo mundo, eu não estou perdoando, eu estou semeando a raiva, o ódio pelas redes sociais, né? Então, eu não estou dando a atenção necessária para minha família, para os meus entes queridos, né? E nem para aqueles com quem eu convivo dentro do meu trabalho, né? Então, será que eu estou sendo caridoso agindo dessa maneira só porque eu estou indo lá na instituição que eu frequento, seja uma igreja católica, seja uma igreja crente, seja um centro espírita? Será que é isso? É só lá dentro que eu tenho que fazer a caridade, né? Então, não. A caridade, ela é e deve ser para nós, né, um estilo de vida. Adotarmos para nós a caridade, exercer a caridade o tempo todo, conosco e com o outro. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, olha, nós vemos aqui aliviar a fome, né? Porque, como dizia Chico, de barriga vazia ninguém consegue nem pensar, né? Socorrer o caído. Então, aqui nós vemos o samaritano socorrendo o judeu, né? E por que é que Jesus nos deu essa parábola tão linda, que nos mostra tanto quanto nós devemos ser, né? Para entender um pouquinho melhor, nós vamos entender o seguinte, que os samaritanos e os judeus não se davam bem, eram dois povos totalmente, vamos dizer assim, não inimigos, mas não conviviam muito bem um com o outro, né? Quando houve lá a separação das 12 tribos, né? Formou-se então os reinos de Judá no sul, né? Com Jerusalém, e Israel, né? Com a capital da Samaria. Então eles tinham uma profunda cisão religiosa entre si. Então, isso mostra para nós, quando Jesus colocou essa parábola para nós, ele quis nos mostrar o seguinte: não importa que religião, que pensamento, quem você seja, nós devemos e temos obrigação de acolher e de ajudar o próximo. Então, o samaritano com o judeu, eles tinham as suas cisões, mas o samaritano foi capaz de se colocar no lugar do judeu, de anular todas as discordâncias religiosas que eles tinham entre si, que os povos tinham entre si, para auxiliar. Então, quando Jesus colocou essa parábola para nós, ele quis nos mostrar a importância
que devemos dar à caridade, que ela não deve nos distinguir de maneira nenhuma, de nada, nem de povo, nem de religião, nem de política, nada, nada, nada. Né? Devemos apenas ter o outro como irmão, né? Não importando o pensamento dele, as ações dele, não importando nada, importando apenas como nosso irmão. E aí, fazer sorrir, ter boas energias, né? Não importando o quanto você esteja naquele momento passando por problemas, é ter confiança em Deus e ser capaz de segurar um pouco a sua dor para fazer o outro sorrir, para dar um pouco de alegria ao outro, né? Isso é muito importante. Ter empatia, que foi o que o samaritano teve. Empatia para com os judeus, se colocou no lugar do judeu. E orar sempre, elevar os nossos pensamentos, abrir as nossas energias para a espiritualidade maior, para que possa nos ajudar, estar conosco, nos amparar, né? Porque eles estão sempre prontos a nos auxiliar. Só que nós precisamos abrir esse canal. E abrimos como esse canal? Orando. Oferecer sempre um abraço sincero, o sorriso, o amparo àqueles que necessitam. Parar um pouquinho para escutar o seu irmão. Porque nessa vida corrida que nós temos, nem sempre nós paramos para ouvir o outro. Às vezes o outro chega até nós querendo falar, precisando desabafar, e nós, virados para nós mesmos, com os nossos problemas, não somos capazes de parar para ouvir, para consolar e para amparar. Esses são apenas alguns exemplos sobre a caridade, porque a caridade é muito ampla, muito grande, que não cabe só em algumas coisas. Ela é a nossa vida, ela precisa ser a nossa vida e os nossos atos. Então, o que é a caridade em si? A caridade começa no amor-sentimento, né? E vira uma atitude. E o amor-sentimento com a atitude vira a caridade, que é então o amor em ação. Né? O amor em ação é estarmos sempre fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Né? É o respeito, o amor, né? E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 642, né? Então Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não praticar o mal? Quando ele fala em posição futura, ele diz a nossa vida, né? Após a morte, na espiritualidade. Então, para que nós asseguremos a nossa vida após a morte, bastará que a gente não pratique o mal? E ele responde: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Portanto, responderá por todo o mal que haja resultado de não haver o praticado bem. Quando nós não praticamos o mal, mas também não praticamos o bem, vivemos no quê? Na inércia, né? Que é muito cômodo para nós. Muito, muito cômodo. Mas quando você não pratica o bem, você está dando espaço para o mal, né? Então, você dando esse espaço para o mal, você está contribuindo para o mal e deixando de crescer também, porque nós somos espíritos em evolução. Então, quando estamos praticando o bem, estamos evoluindo, estamos sendo melhores.
E aí ele rebate em outra pergunta. Os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm perante ele algum mérito? Quer dizer, aqueles que acham que porque nós vamos aos nossos templos de nossas instituições orar, então oramos, estamos numa vida contemplativa, não fazemos o mal, não fazemos o bem e só oramos. Será que só a oração vale? E aí os espíritos nos respondem: não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também não fazem o bem. Então são inúteis, né? Então não fazer o bem já é fazer o mal. Então, como que a gente pode, né, viver no mundo não fazendo nem o bem nem o mal, sendo neutro? Não, nós não conseguimos ser neutros. Se não estamos fazendo o bem, provavelmente estaremos fazendo o mal, mesmo que estivermos orando, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque não fazer nada também é um mal. E aí, lá nas instruções dos espíritos, né, no item 10, Paulo fala para nós assim: fora da caridade não há salvação. Né? Nessa máxima estão todos os destinos do homem, no céu e na terra. E aí ele explica, né? Porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que haverem praticado acharão graças diante do Senhor. Quer dizer, praticado bem, então nós acharemos graças diante do Senhor, né? Então, ele mais uma vez aqui diz para nós, confirma, de que o bem, a caridade e o amor é o que nós devemos fazer para conseguirmos, quando passarmos para o outro lado, para a nossa verdadeira vida, porque a nossa verdadeira vida é espiritual. Nós estamos aqui de passagem para aprendizado, como uma escola. Então, a Terra é uma escola. Então, nós estaremos fazendo bem. Então, quando passarmos para a nossa vida espiritual, aí sim, nós estaremos bem, né? Mas se fizermos o mal, aí teremos também que arcar, né, com as consequências, porque todas as nossas ações, boas ou ruins, elas retornam a nós. Se são boas, nós vamos o quê? Colher o bem. Se são más, nós vamos colher o quê? O mal. Então, nós precisamos entender bem isso, tá? Então, nós seremos reconhecidos pelo perfume que espalhamos. E qual é o perfume? É o amor. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem de vida. Então, a caridade não há, fora da caridade não há salvação. Então, não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Então, o Espiritismo é cristão. Por quê? Porque as nossas regras, as nossas sempre são seguir a Jesus. E seguir a Jesus é o quê? É praticar a caridade e o amor. Então, quando a gente leva
isso como regra, né? Praticar a caridade, nós não nos desviaremos. Então, isso é o que nós precisamos fazer. O apóstolo Paulo, ele nos diz com todas as letras, né, que nós devemos praticar a caridade para sermos cristãos, para sermos homens de bem, como diz o Espiritismo, né, para podermos desfrutar da luz e da paz. Aí, Joana de Ângeles, lá no livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles diz o seguinte: somente assim, dado e dando-se, o indivíduo se salva, se liberta das paixões, desescraviza-se da posse infeliz, torna-se uno com o bem que frui e esparge, quer dizer, espalha, volvendo ao reino dos céus sem estar acorrentado à terra. Nós temos a impressão sempre de que somos livres, mas qual a liberdade que a gente acha que tem? Aquela de fazermos o que queremos, aquela que o nosso ego está sempre procurando. Eu sou mesmo, eu faço, eu aconteço, né? É essa liberdade? Não. A nossa liberdade é quando nós estivermos completamente ligados a Jesus, praticando o bem, sendo aquilo que Jesus veio nos ensinar, fazendo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então nós seremos livres, né? E não estaremos acorrentados à terra. Porque o nosso ego grandão, né? Ele nos acorrenta à terra. Por que ele nos acorrenta à terra? Porque nós nos agarramos aos bens da terra. A nossa casa, o nosso carro, a nossa família, a tudo aquilo que a gente toma posse, que acha que é nosso, e na verdade não é, né? Então, é o sermos livres, é nos libertarmos de tudo isso. É saber que o amor é o maior de todos os sentimentos, é aquele que nos deixa realmente livre, tá? Então, e ela continua lá. Esse é o sentido exato da caridade. Libertação do ego e plenitude do self, quer dizer, do ser, do espírito, né? Então, o sentido exato é esse. A libertação desse ego que nós temos tão grande, que se nós nos libertarmos dele, nós entraremos na plenitude do ser. E aí, ela deixa um recadinho ainda para nós. Guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Então, meus amigos, é isso que a gente tinha para hoje. E vamos agradecer a todos, a Jesus, por podermos nos reunir ainda, por estarmos todos juntos. Muito obrigada, boa noite.